Olá! Estamos começando o programa Respondendo sobre as Escrituras, transmitido na rádio Voz de Amor, a sintonia do adorador. Os programas serão exibidos na quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira, às 7 horas da manhã. Já as reprises você vai encontrar no YouTube, youtube.com/. Clica aqui não. Lá vai ter uma playlist denominada Respondendo sobre as Escrituras e você poderá assistir em vídeos os nossos programas. Já no facebook.com/. Respondendo sobre as Escrituras, você vai encontrar todos os links de todos os nossos programas e lá mesmo poderá fazer uma pergunta para nós, ou até mesmo uma sugestão de programa. É mais fácil no WhatsApp? Então anote aí o número 16 99299 9452 16 99299 9452. Meu nome é Rafael Leonessa e é uma satisfação poder esclarecer suas dúvidas. É claro que eu não estou sozinho, estou com ele. Quem é você? José Odair, com muita alegria vamos compartilhar a palavra de Deus. José Odair, nos programas passados nós tratamos sobre as bem-aventuranças no Sermão do Monte. O propósito aqui é tratar todo o Sermão do Monte para dar uma visão ao cristianismo, o que Jesus Cristo nos mostra em relação aos seus mandamentos, às suas palavras e os princípios do cristianismo. Então nós tratamos aqui sobre várias bem-aventuranças e paramos no verso 9, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E hoje nós vamos tratar do versículo 9 em diante. Sim, antes de nós tratarmos esses versículos, vamos falar com Deus. Senhor Deus, pedimos que o Senhor nos abençoe no período em que vamos passar meditando na Tua Palavra, que seja de grande proveito a nós e a todos quantos forem ouvir. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Você está acompanhando agora o programa Respondendo sobre as Escrituras. Dúvidas não são mais desculpas para conhecer a Palavra de Deus. Então, José Odair, vamos tratar hoje sobre o verso 9, a partir do verso 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Isso, antes de nós começarmos a considerar então essa bem-aventurança, eu gostaria de frisar novamente que o homem natural, ele não consegue reproduzir as bem-aventuranças na sua vida. Isso é somente aquela pessoa que é salva. Estou fazendo isso porque eu vi uma pessoa com dúvida, né? E indagando como as coisas podem ser assim. Então o que nós estamos dizendo aqui é que o que a palavra de Deus diz, esta é a maneira de viver do cristão. Agora, nenhuma religião, nenhuma crença pode reproduzir isso na vida da pessoa. Por quê? O verdadeiro cristão, ele vai apresentar todas essas beatitudes na sua vida. Ele não vai ter apenas uma mansidão, ele não vai ser apenas pacificador, não. Ele vai chorar, ele vai ter fome e sede de justiça, ele também será manso, ele vai apresentar, enfim, todas essas bem-aventuranças em sua vida. Agora, o que vai reproduzir essa bem-aventurança na sua vida é o fato dele ser cristão. Ele vai ser misericordioso, né? Porque a palavra de Deus diz que quando uma pessoa se converte, então o Espírito Santo vem habitar na pessoa. E tendo o Espírito Santo habitando na pessoa, ele produz os seus frutos. Esses frutos são produzidos por ele. Inclusive, Gálatas capítulo 5, versículo 22 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz. O que nós vamos tratar hoje, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio, ele segue. Então, todas essas atitudes e essa maneira de viver, esse caráter, vai ser manifestado na vida de quem é salvo. Então, quem é salvo será misericordioso. Quem é salvo, ele terá fome e sede de justiça. Quem é salvo, ele vai chorar, né? Porque ele não vai se conformar com a maneira que o mundo está. E quem é salvo também será um pacificador, será também perseguido por causa da justiça. Então, é isso que nós estamos querendo mostrar aqui. Você é cristão, e uma vez sendo cristão e se tendo em si o Espírito Santo, você vai manifestar essa maneira de viver. Agora, ninguém vai conseguir viver dessa forma sem a capacitação que o Espírito Santo dá.
É por isso que nós falamos bem-aventurados e misericordiosos no último estudo, porque eles alcançarão misericórdia. O cristão será misericordioso porque ele sabe que Deus perdoou todos os seus pecados e assim ele terá capacidade de perdoar as pessoas também. Então ele vai viver dessa forma porque ele é cristão. E ele não vai se tornar cristão por viver dessa forma, mesmo porque ele não vai conseguir viver dessa forma. E pode até existir pessoas que têm algumas características, né, naturais, de ser uma pessoa mansa, de ser uma pessoa que manifesta um ou outro ponto, mas está muito aquém daquilo que a palavra de Deus exige, e o que também é exigido pelas Escrituras, pelo Senhor Jesus, é que você viva com todas essas características na sua vida, né? Então é esse o nosso ponto aqui. Agora, quando nós pensamos bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, os judeus ouviram isso com uma certa estranheza. Por quê? Eles aguardavam o Messias. E eles achavam que o reino do Messias seria um reino militarista. Que ele iria vencer os inimigos, que ele iria, enfim, tirar todo o opróbrio e a vergonha que estava sobre o povo judeu, que estava sob o domínio de Roma, né? Então eles imaginavam que viria muita luta, até que os judeus se tornassem o povo que estaria acima de todos os demais povos e que iria, de certa forma, subjugar os outros povos. Então eles não estavam esperando paz, eles estavam esperando a vinda do Messias e estavam esperando realmente que viesse a acontecer bastante lutas. Lembra que Pedro estava armado naquele dia que eles chegaram ali no jardim de Getsêmani e os guardas vieram prender Jesus. Pedro logo sacou a sua espada, ou seja, ele estava pronto para a luta, né? E naquele momento. Então isso soou um pouco estranho aos olhos deles. Agora, por que o cristão, o verdadeiro salvo, ele é um pacificador, né? Ele é um pacificador principalmente porque ele é diferente dos demais homens. Por quê? O problema principal das lutas, das batalhas, está na fonte. E a fonte é o coração das pessoas, né? Do coração das pessoas é que procede os maus desígnios, adultérios, os homicídios, enfim. É o coração que é a fonte, de onde vem todas essas coisas. Agora, o cristão ele é um pacificador porque ele é diferente. Nós temos notado que existe um esforço do mundo para fazer a paz. Nós temos organizações das Nações Unidas, temos várias conferências onde as pessoas se reúnem e debatem como reproduzir a paz em vários lugares no mundo, né, que ainda hoje vivem em conflito. E não consegue. Todas as iniciativas humanas elas têm fracassado. Atualmente nós podemos ver conflitos e a falta de paz no mundo inteiro. Agora, guerras, nós temos os conflitos na Síria, nós temos o que está acontecendo do nosso lado aqui na Venezuela, onde o povo, por causa de uma ideologia, está sofrendo, e os países, Brasil inclusive, está preocupado com o que está acontecendo com esse pessoal, e existe um esforço para fazer a paz, mas não faz. Um desses motivos, o apóstolo Paulo, ele cita lá em Romanos capítulo 3, quando ele vai falar a respeito da atitude presente da raça humana, quando ele descreve a raça humana a partir do versículo 9, diz: não há justo, nenhum sequer, né? Todos se extraviaram, se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E ele segue ali dando todas essas características da pessoa caída, e ele diz: desconheceram o caminho da paz, né? Ou seja, a raça humana ela não conhece o caminho da paz. Nos seus caminhos há destruição e miséria. É isso que a palavra de Deus diz a respeito do homem. Então o homem jamais vai conseguir produzir a paz. Por quê? Para que a paz seja feita, é necessário que haja uma transformação no coração humano, que é de onde procede todas as coisas. Então, qual é a raiz da falta de paz, da falta de consciência das pessoas? É o pecado. Uma vez que nós somos pecadores e o nosso coração está cheio de inveja, o nosso coração está cheio de coisas ruins, nós não vamos conseguir fazer a paz, né? Então é por isso que agora o cristão é diferente, ele é transformado, ele tem um coração diferente, por isso ele é um pacificador. Foi bem interessante quando você disse que há pessoas naturais que ainda assim manifestam alguns desses pontos aqui, dessas bem-aventuranças.
Porque a gente conhece pessoas que não são cristãs, não ligam muito assim para o cristianismo, né? Mas são pessoas boas, bem educadas, muitas vezes até ajudam o próximo, né? Mas nós vemos que nas atitudes dela há uma incoerência com o cristianismo. Alguma atitude ela vai manifestar incoerente com o cristianismo. Por exemplo, eu conheço uma pessoa que ela é muito boazinha, muito gente boa mesmo, muito assim, sábia, né? É uma pessoa mais velha, né? Sábia. Só que é uma pessoa que vive assim, difamando as pessoas. Então, ou seja, ela em algumas dessas bem-aventuranças, ela se enquadra com uma pessoa boa, uma pessoa, né, que pratica o bem e tal. Mas em outras bem-aventuranças, ela não consegue se enquadrar por causa justamente do que você disse, né? A Bíblia deixa muito claro que o nosso problema é o pecado. Então sempre a gente vai manifestar o pecado. Não é porque existem pessoas muito boas que ela não tem o pecado em si, ela tem. Então ela vai manifestar aquele pecado uma hora. Exato. Agora, lembra quando nós falamos, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Você pode conhecer uma pessoa que é religiosa, né? Mas ela é rude. E ela não consegue ser agradável com as demais pessoas. Tem muita gente assim. Às vezes você vai encontrar uma pessoa que é boa no convívio com as outras pessoas, uma pessoa que é pacificador, uma pessoa que gosta das outras pessoas, que perdoa, mas vive uma vida de pecado. Enfim, agora quando nós lemos ali, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, ali a ideia é de toda a justiça. E a ideia é de ter fome e sede, evidentemente, de toda a justiça e não somente de parte dela. Então a pessoa natural ela vai ter manifestado na sua vida parte em algum momento, em alguma característica, mas não toda a justiça, né? Enfim, então somente uma pessoa salva ela vai conseguir realmente viver desta forma, porque ela tem que apresentar todas essas características. Às vezes isso pode assustar as pessoas que vão ouvir, porque eles acham isso aqui é difícil demais, mas o que acontece? Existem muitas pessoas enganadas hoje. E elas, não sendo salvas, não têm o Espírito Santo, não têm a capacidade de viver dessa forma. E às vezes observa no meio cristão e vê pessoas que se dizem cristãos e não vivem desta forma. Ou seja, são professos. Essas pessoas que... E existem muitos professos. E esses professos, como nós tratamos anteriormente, que são joio, né? Eles confundem muito a cabeça das pessoas. Agora os verdadeiros cristãos eles devem procurar viver desta forma aqui, e eles têm que viver dessa forma porque o Espírito Santo capacitou as pessoas de viver dessa forma. Agora, quando nós falamos em pacificador, não é aquela pessoa indolente que tolera a injustiça. Eu faço qualquer coisa para não entrar numa briga, né? Às vezes a pessoa pode dizer, mas ele tolera uma injustiça, e não é dessa forma que a palavra de Deus diz, né? Eu me lembro de um acontecimento, e lendo, né, e ouvindo a respeito da Segunda Guerra Mundial, em que os ingleses, os franceses estavam preocupados com os planos de Hitler. E eles fizeram um acordo com Hitler antes que Hitler invadisse a França, enfim, estourasse a guerra em todo o seu potencial. E o Winston Churchill não era o primeiro-ministro ainda, e ele disse, entre a desonra e a guerra, preferiram a desonra e terão a guerra. Por quê? O tratado que eles fizeram, o acordo que eles fizeram com o Hitler, trazia muita injustiça. E eles, o primeiro-ministro inglês, Chamberlain, e o líder francês, eles fizeram esse acordo, mas tinha muita injustiça, né? E o Churchill teve a sensibilidade de saber que aquele acordo não iria trazer a paz, porque estava cheio de injustiça. Então o cristão não é dessa forma. Ele fala, eu vou tolerar isso para não ter briga, eu vou tolerar aquilo para não ter briga. Não, nós vamos lutar pela justiça. Nós vamos procurar estabelecer a paz, mas também com justiça. Então, como nós falamos que a fonte é o pecado, e o cristão ele luta principalmente para que o homem ele tenha paz com Deus. Nós lemos lá em Romanos capítulo 5, versículo 1, que diz assim, justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, primeiramente, nós lutamos, porque se todas as pessoas, quanto mais pessoas foram transformadas, né, quanto mais pessoas forem habitadas pelo Espírito Santo, mais a paz se fará presente, porque nós acabamos com um problema na fonte, né?
que o homem, ele vive em inimizade com Deus. Inclusive, Romanos capítulo 5, versículo 10, ele diz o seguinte: porque se nós, quando inimigos de Deus, fomos reconciliados pela morte de seu filho, enfim. Então, naturalmente, qual é a condição do homem? Naturalmente, o homem é inimigo de Deus. O homem não convertido, ele vive em guerra contra Deus. Não, o homem não convertido, ele não faz a vontade de Deus. Então, quando nós fazemos o evangelismo e chegamos nessa parte e mostramos que o homem, por natureza, ele é inimigo de Deus, muitos se assustam. Quer dizer que a minha condição natural, eu não preciso fazer nada, e eu nasci inimigo de Deus, justamente isso, né? Porque existe uma falsa ideia na mente das pessoas que todos são filhos de Deus. Ao ler a Bíblia, você vai perceber que a Bíblia não afirma isso. A Bíblia afirma que o homem é criatura de Deus, criado por Deus. Filhos da ira, né? Filhos da ira, Efésios capítulo 2, né? Ele diz ali que o homem é filho da ira, e também, e aliás, ali em Efésios capítulo 2 fala, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Quer conferir? Efésios capítulo 2, versículo 1 em diante. Versículo 1, 2, 3, você vai ver o que nós estamos falando ali. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Diz ali Efésios capítulo 2. E também fala que eram filhos da desobediência. Então, o homem, naturalmente, ele vive em inimizade contra Deus. E ele estando em inimizade contra Deus, evidentemente que esta inimizade, ela se manifesta no seu convívio com as demais pessoas. Então, a primeira coisa para acabar com essa inimizade é quando uma pessoa é transformada e o seu coração, a sua alma, agora ela se encaixa dentro dos padrões de Deus, porque ela tem o Espírito Santo dentro de si. Então, o principal conflito que nós devemos resolver é esse conflito entre o homem e Deus. E uma vez que você tem paz com Deus, então você vai reproduzir esta paz também no seu convívio com as demais pessoas. Então, é por isso que o cristão é um pacificador, porque ele procura, em primeiro lugar, resolver essa questão da inimizade que existe entre o homem e Deus, o homem que é naturalmente inimigo de Deus. Então, se você não se converteu, se você não é um arrependido, se você não é salvo, você não é filho de Deus. É uma realidade dura, mas é verdade, e você precisa saber disso. Você não é filho de Deus e você está atualmente em inimizade contra Deus. Uhum. E de uma forma prática, a gente vê a figura de Jesus Cristo. Por exemplo, quando ele entrou no templo, né, e eles estavam fazendo comércio dos produtos, Jesus Cristo chegou com ira santa, né, derrubando tudo, chutando e dizendo, né, que a minha casa será chamada casa de oração. Não aceitou ali um local que teoricamente era para cultuar a Deus sendo feita de comércio. Ele não aceitou aquilo, ou seja, fruto de justiça e uma ira santa. Porém, ele foi um grande pacificador. Quando aqueles fariseus, aqueles religiosos trouxeram aquela mulher adúltera e eles quiseram apedrejar ela, ele poderia ter deixado, usando a própria lei de Deus. Mas ele disse, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então, ou seja, ele é justo, ele praticou a justiça, mas também praticou ele foi um pacificador, trouxe a paz naquele momento. Ele provou que todo mundo ali é pecador e ainda assim não deixou que aquela mulher fosse apedrejada, né, dando chance dela converter, né, mudar ali a sua postura. Exatamente. Agora, existe um tema que nós temos que tratar aqui. Quando o Senhor Jesus está falando com seus discípulos, no capítulo 10 de Mateus, ali o versículo 34, Jesus diz assim: não cuideis que vim trazer paz à terra. Interessante. Não vim trazer paz, mas vim trazer espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, e a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Então, há uma contradição. Contraditório, né? Parece contraditório. Mas o que Cristo está querendo dizer aqui é o seguinte: é que a mensagem do Evangelho, ela vai trazer conflito. O cristão, ele não vai promover as dissensões. O cristão não vai promover as encrencas. O cristão, ele vai pregar a palavra de Deus.
E a pregação da palavra de Deus vai trazer perseguições. E assim o cristão, ele não deve ser um agente da discórdia. Ele deve ser um agente da paz. Porque aqui mesmo no capítulo 10, o versículo 12, se eu não me engano, de Mateus, diz o seguinte, capítulo 10, versículo 12. E quando entrares em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. Então, o Jesus, quando enviou os seus discípulos a pregar sobre o reino de Deus, ele falou para eles que eles deveriam entrar numa casa, e quando aquela casa for digna, ele deveria fazer descer sobre aquela casa a paz. Então, nós levamos a paz, mas evidentemente que a palavra de Deus traz conflito. Nós já falamos que o homem vive em inimizade contra Deus, que o homem é o filho da desobediência. E quando você chega com essa mensagem, as pessoas não vão aceitar assim facilmente. O que vai acontecer é que vai ocorrer conflitos, as pessoas vão se irar em primeira instância contra essas coisas que nós falamos. E justamente porque o cristão ele muda a sua postura. Eu conheço também um casal que o namorado ele é ateu e a namorada dele não era nada. E ela começou a fazer um estudo bíblico. Como ela começou a mudar a sua postura, ele tentou barrar ela. Não, pode parar. Porque como ele sendo ateu, deixa ela fazer o estudo, né? Isso aí é problema dela. Eu não creio mesmo na ideia dele. Mas ela começou a mudar. Ele percebeu que ela começou a mudar através dos estudos. E ele fez de tudo para parar os estudos. Então a guerra não veio dela, veio dele. Normalmente os opositores ao cristianismo trazem a guerra. É por isso que na sequência Jesus Cristo fala: bem-aventurados os difamados, os perseguidos, né? Porque deles é o reino de Deus. Então toda pessoa, quando ela manifesta o desejo, o interesse do cristianismo, pode ter certeza, alguém vai contra ela, vai perceber que ela está mudando, vai perceber que ela está diferente. Exato, porque, como nós falamos, a natureza humana está em inimizade contra Deus. Então quando você chega pregando a palavra de Deus, aquilo que existe na natureza humana que faz com que ele seja inimigo de Deus vai se manifestar contra você. Porque você está ali falando a respeito da palavra de Deus. Enfim, o homem está em inimizade contra Deus, a sua natureza é desobediente, ele vai manifestar essa desobediência contra nós mesmos. E eu posso dizer para você que eu vivi uma guerra dentro da minha casa, porque eu fui o primeiro a me converter dentro de casa. Graças a Deus, muitos dos meus irmãos, minha mãe, eles se converteram, mas no começo eles ficaram irados, eles brigavam comigo, eles me perseguiam, eles não gostavam, eles criticavam a minha atitude e a minha casa realmente virou uma guerra no começo, né? Porque eles manifestaram a natureza que existe na pessoa, de inimizade contra Deus, embora alguns dos meus irmãos eram extremamente religiosos, mas quando eles viram que eu me converti e a maneira como eu vivia, o que aconteceu? Eles viraram-se contra mim e ficaram muito irados contra mim. Mas o fato é que a inimizade parte das pessoas, não parte do cristão. O cristão ele vai levar a paz. Assim como, uma vez que nós éramos inimigos de Deus, quem fez a paz? Foi Deus. Deus ele veio, né, por intermédio do seu Filho. Por isso Romanos diz: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio do Filho de Deus. Então Deus fez a paz conosco, né? E isso partiu da parte de Deus para conosco. Então nós seremos chamados filhos de Deus, sendo pacificadores, porque nós vamos, embora as pessoas vivam em inimizade contra nós, a atitude que vai trazer a paz, ela vai partir de nós para com as outras pessoas. Por isso que diz que nós seremos chamados filhos de Deus. Inclusive, o apóstolo Paulo escreveu ao Colossenses, o capítulo 1, eu vou conferir aqui, o capítulo 1 de Colossenses e o versículo 20, diz o seguinte: e que havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Então, Deus fez a paz pelo sangue do seu Filho que foi derramado na cruz do Calvário. Então, Deus, ele partiu dele a questão de fazer a paz, independentemente do que os homens faziam, né? Então, nós seremos chamados filhos de Deus porque nós vamos procurar ter paz com as pessoas, independentemente da atitude das pessoas para conosco. O próprio Pedro, quando você citou, ele levava uma espada e cortou a orelha daquele soldado, Malco, né? Jesus Cristo foi e refez a orelha dele, né? Fez ali um milagre, porque ele não queria guerra contra aquela pessoa. Já estava tudo para se cumprir. Então, Jesus Cristo, como o fruto da pacificação, né? Ele vai
e trouxe a paz naquele momento, e aquele soldado depois poderia até se converter, né, ao cristianismo, vendo que o cristianismo traz não guerras, mas sim a própria essência de Deus, né, a misericórdia, o amor de Deus às pessoas. Isso. Eu estou aqui com o versículo de Romanos capítulo 12, versículo 18, onde o apóstolo Paulo diz: se for possível, quando estiver em vós, ou quando depender de vós, tende paz com todos os homens, né? Por que ele fala se for possível? Porque o cristão, ele sempre vai propor a paz. Agora, nem sempre é possível. Porque as pessoas muitas vezes não vão querer ter paz conosco, né? O Senhor Jesus diz que os inimigos dos homens serão seus próprios familiares. Então, agora, essa intriga, essa discórdia nunca vai partir do cristão. O cristão sempre vai procurar ter paz com as demais pessoas. E Deus deu o seu único filho para fazer a paz. E às vezes nós vamos ter que abrir mão de muitas coisas para promover a paz. Eu posso contar aqui um caso que aconteceu comigo. Eu já falei que quando eu me converti, minha casa virou uma guerra. E meus irmãos me provocavam porque eles queriam ver eu tomar uma atitude que não era de acordo com a atitude de um cristão, né? E evidentemente que em um ou outro momento da vida da gente a gente falha. E houve um dia em que eu falhei e que eu revidei meus irmãos, né? E então eu ficava pensando comigo, e agora? Eles me provocaram, eles me fizeram perder a paciência, e agora ficou essa coisa aqui em casa. Eles não queriam falar comigo, e eu disse: quem tem que tomar a atitude de fazer a paz, né? Então eu pensei muito e fui lá. Foi muito difícil, mas eu conversei com eles e disse assim: olha, vocês me provocaram no último, vocês fizeram de tudo para que eu perdesse a paciência, mas não é a atitude de um cristão perder a paciência. Independentemente de quem tem razão, e eu quero pedir desculpa para vocês, isso foi muito difícil para mim, mas Deus me deu força. Eu quero pedir desculpa para vocês por eu não ter agido como um cristão deve agir, porque vocês podem agir dessa forma, mas eu não posso, né? Foi difícil, mas tirou um peso de diante de mim, porque um cristão deve agir dessa maneira. E evidentemente que eles ficaram envergonhados, porque eles reconheceram que realmente eles fizeram aquilo, né? E agora viram a minha atitude de chegar neles e propor a paz. E, enfim, isso causou boas coisas dentro da minha casa, no sentido de diminuir o conflito dali por diante, né? Foi uma experiência que eu vivi, mas o cristão, então, ele deve ser um pacificador, e Deus fez a paz conosco, e assim nós nos conformando com Deus, nós seremos chamados filhos de Deus, porque fazemos as coisas como Deus faz. Isso aí. Eu creio que trazer a paz, né, promover a paz, eu acho que deve ser talvez um dos maiores testemunhos de um cristão. Porque, pedir desculpa não é fácil. Pedir desculpa não é fácil. Até entre marido e mulher, sabe? Quando a esposa acha que tá certo, o marido acha que tá certo, os dois discutem e aí um quer esperar o outro pedir desculpa. Eu acho que nesse caso aí, o primeiro que chega lá e pede a desculpa, mesmo estando certo, a outra pessoa vai perceber que ele está tentando promover a paz. Isso é um fruto do cristianismo. Não tem jeito. Pedir desculpa é uma dificuldade muito grande para quem é do mundo e para quem é cristão também, viu? Isso. Já que você tocou nesse assunto de família, né? Eu gostaria de ler o que Pedro diz, e veja como a atitude da mulher pode trazer mudança ao coração do marido. Lá em 1 Pedro capítulo 3, versículo 1, Pedro fala: semelhantemente vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que, se algum deles não obedece à palavra, sejam ganhos sem palavra, né, pela maneira de proceder das suas mulheres, ele vai considerar a sua vida casta em temor, né? Então ele olha para a esposa, ele vê as atitudes e a mansidão, ele vê o domínio próprio, ele vê as beatitudes na vida da pessoa, ele vai ser da mulher, ele vai ser ganho sem palavra. Então, veja, isso vai promover a paz dentro de um lar, né? Então, você, mulher que é casada com um homem que não é salvo, ou o homem que é casado com uma mulher que não é salva, você deve, dentro da sua casa, com as suas atitudes, ganhar o seu esposo, ganhar a sua esposa. Não é por muito falar, né? Não, tem pessoas que se convertem e ficam piores, e as coisas se convertem entre aspas, né? E ficam, porque passa a fazer acusação, passa
a tratar as pessoas de uma maneira áspera, e não deve ser assim. A Bíblia diz que o marido será ganho sem palavras, observando a atitude da esposa no seu comportamento. E o próprio Pedro fala antes, né? Pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos. Isso evidentemente, que vai promover a paz, demonstrando o caráter cristão de ser pacificador. Perfeito. Bom, José Aldar, eu acho que dá pra gente terminar as bem-aventuranças neste programa, dando a sequência, o versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E na sequência, a ideia continua sendo a mesma. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. E eu tinha dito, né, que a pessoa que promove a paz, essa pessoa que promove a paz, muitas vezes ela vai ser mal vista pelas pessoas do mundo e ela vai ser difamada, ela vai ser perseguida, porque as pessoas do mundo não entendem. As pessoas do mundo parecem que querem guerra, resolver o problema mesmo na guerra, na briga, na discussão. Aí o cristão chega promovendo a paz. Aí nesse momento difamam ele, chamam ele de bobo, de ridículo, de, sabe, todos os tons pejorativos possíveis. Isso, agora o que vale frisar é o seguinte: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Porque muitas vezes os cristãos são perseguidos não por causa da justiça. É por ser um besta mesmo, fala bobagem demais. Por ser hipócrita, né? Não é por causa da justiça. Inclusive no livro de Martyn Lloyd-Jones, ele conta um caso em que durante a Alemanha nazista, alguns cristãos podiam pregar em praça pública, né? E eles não eram perseguidos, mas existiram outros cristãos que foram perseguidos pelos nazistas, não por causa da justiça, mas eles foram perseguidos porque eles se meteram em ideologia política. Então, não é nesse sentido que a palavra de Deus está dizendo. A palavra de Deus está dizendo que você deve ser perseguido por causa da justiça. Atualmente, existem pessoas que são perseguidos não por causa da justiça. Vamos pegar um exemplo aí de líderes religiosos como Edir Macedo, que está explorando, né, por intermédio de filmes, a justiça brasileira, que foi pra cima dele porque ele cometeu crimes, né? Isso. Ele cometeu crimes e ele, o que ele diz? Ele quer dizer que ele é perseguido por causa da justiça. Não, ele não é perseguido por causa da justiça. Inclusive lançaram filmes onde ele demonstra... Tem um livro, O Bispo, de Tavolaro, ele conta da injustiça que ele sofreu. Não, é incrível, né, meu? Não é por isso que a palavra de Deus diz que nós seremos perseguidos. Diz, aquelas pessoas que dizem, eu não gosto de cristão, ou de crente, né? Por que as pessoas não gostam? Por causa da hipocrisia, não gostam por causa da maneira deles viver que não condiz com a palavra de Deus. Mas eles estão dizendo, isso eu estou sendo perseguido porque eu sou cristão. Não. Não é esse tipo de perseguição que a palavra de Deus está falando. Mas também tem um extremo, José Aldair. Tem um colega de Facebook que ele tece altas críticas ao homossexualismo, mas assim, passando do ponto, chamando de filhos do demônio, filhos do diabo. Aí eu não percebo assim uma tentativa de evangelizar. Me parecem altas críticas mesmo. Ele não tenta resolver o problema de pecado, mas parece que ele está só tecendo comentários ofensivos. Pra quê? Qual que é o objetivo? É pra converter aquela alma ou é só pra criticar? Me parece que ele está querendo criticar as pessoas. Aí o Facebook vai e bloqueia ele, né? Primeiro bloqueia por... não sei se é 24 horas, depois bloqueia por uma semana, e vai punindo, né? Então ele volta. Eu fui perseguido por causa da justiça. Eu penso, caramba, mas eu não tenho coragem de escrever o que ele escreve, porque parece crítica. Não parece assim algo construtivo para evangelizar, para salvar aquela alma, mas apenas crítica e ponto final. O que está acontecendo hoje? Nós temos no nosso congresso uma bancada chamada bancada evangélica, né? E eles se colocam contra a bandeira homossexual e se colocam contra o comunismo, contra o socialismo, né? O que acontece? Essas pessoas, quando você entra na ideologia, isso que eu estou querendo dizer, quando você entra na ideologia e você briga por causa da ideologia contra o socialismo, contra a ideologia de gênero, o que vai acontecer? Você vai trazer
uma dificuldade daquelas pessoas que querer ouvir o evangelho, porque os cristãos estão sempre em luta contra, batendo de frente. Você acha que essas pessoas que defendem a ideologia de gênero vai querer ouvir o evangelho? Você acha que essas pessoas que defendem o socialismo, o comunismo, vai querer ouvir o evangelho? E como que essas pessoas, evidentemente, vão mudar de vida? Na medida em que essas pessoas se converterem, né? Então, eles também tomam isso e dizem, nós somos perseguidos por essas pessoas porque somos cristãos. Não, estão sendo perseguidos porque se envolveram em política e se envolveram em ideologias. E agora o que a palavra de Deus diz, que nós devemos ser perseguidos e seremos bem-aventurados se formos perseguidos por causa da justiça e por pregar o evangelho. Agora, olha o que Pedro diz em 1 Pedro, capítulo 4, eu acredito que é o versículo 15, ele diz o seguinte: que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se intromete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Então tem aqui, como quem se intromete em negócios alheios. Não somente por outros motivos, mas também por esse. Existem cristãos que fazem esse tipo de coisa, e aí são perseguidos por causa de coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus, né? Agora, o que o Senhor Jesus está dizendo é que, bem-aventurado os que são perseguidos por causa da justiça. Só um parênteses, nós não defendemos o comunismo, nós não defendemos também o homossexualismo, nem a ideologia de gênero. O que nós estamos dizendo é que se o cristão tem como bandeira a guerra contra essas coisas, ele vai produzir uma dificuldade para essas pessoas ouvir o evangelho. Então, o Senhor Jesus diz, bem-aventurados sois vós, quando vos perseguires e vos injuriarem, e mentindo disserem toda sorte de mentiras contra vós por minha causa. Então, nós podemos conferir nas Escrituras e ver que quando os apóstolos foram presos, foram perseguidos e foram até açoitados por causa da pregação do Evangelho, como que eles saíram da prisão lá em Atos dos Apóstolos? Eles saíram alegres, felizes, dando glórias a Deus, porque eles se julgaram dignos de padecer afronta pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Então isso causou alegria neles. Agora, quando o cristão é perseguido por outros motivos, ele não é bem-aventurado, isso não vai causar evidentemente alegria nele, né? Inclusive o apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 1, versículo 29, diz assim: porque a vós foi concedido em relação a Cristo não somente crer nele, mas também padecer por ele. E diz aqui que isso foi concedido por Deus. É um privilégio nós sermos perseguidos e padecer por causa de Cristo. E ele diz assim: bem-aventurados sois porque assim perseguidos os profetas que foram antes de vós, né? E então, quando nós somos perseguidos por causa da justiça, nós estamos colocando-nos no mesmo lugar em que estiveram os profetas que foram perseguidos por causa da palavra de Deus, né? Jesus diz: regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande será o vosso galardão no céu, porque assim perseguidos os profetas. Você já se imaginou? Você está se colocando na mesma posição de Elias, de Eliseu, de Isaías, de Jeremias, né? Aqueles homens que foram perseguidos por causa da palavra de Deus. É isso que Jesus está dizendo, que o cristão, quando ele é perseguido por causa da justiça, por causa de Cristo, enfim, ele então pode se regozijar, pode se alegrar, porque vai existir um grande galardão, uma grande recompensa nos céus, porque assim perseguidos os profetas que foram antes de nós. E a Bíblia diz que se nós estamos padecendo por Cristo, isso está revelando para nós que nós somos cristãos. Jesus diz assim: olha, o discípulo não é maior que o mestre. Se perseguir o mestre, vão perseguir vocês também. E Jesus diz assim: se o mundo odiou a mim, o mundo também vai odiar a vós, né? Se o mundo não gostou de mim, o mundo não vai gostar de vocês. É isso que o Senhor Jesus diz também, porque nós somos discípulos dele. E Paulo disse a Timóteo: todos os que quiserem viver piamente a Cristo padecerão perseguições. E aí o apóstolo Paulo, ele cita todas as perseguições que ele sofreu, né? Ele fala que ele foi açoitado ali em 2 Coríntios capítulo 11, né? Ele vai dizer que ele foi açoitado, que ele padeceu entre cristãos, entre falsos irmãos, entre judeus, e padeceu perigos em vários lugares por causa de pregar o evangelho. Então, quando nós somos perseguidos por causa da justiça, isso revela que nós temos o Espírito Santo, isso revela que nós pertencemos ao Senhor Jesus. Mas a perseguição é por causa da justiça
E a perseguição é por causa de Cristo, não por causa de outros motivos. De se intrometer em negócios alheios e de se meter em ideologias políticas. É isso aí. Lá em João 10 fala assim que o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Os apóstolos deram a sua vida pelo evangelho. Os primeiros pais apostólicos deram a vida pelo evangelho. Mas eu acho que se fosse hoje, a pessoa ia catar a pedra e sair dando pedrada aí, chamando de herege, filho do diabo, sabe? E dando tremendo mau testemunho. E é assim, hoje o crente tá muito revoltado, muito... não tá pensando muito na salvação das pessoas do mundo. Mas estão querendo se segurar dentro do cristianismo, né? Talvez como outros cristãos, né? Nem sei se foram cristãos mesmo, que envolveram em políticas e colocaram o Estado se tornou cristão e acabaram matando pessoas, né? Pessoas denominadas cristãs, mataram pessoas, como aconteceu em Genebra, os puritanos lá em Salém, e a gente vê na história, pessoas não eram mansas, não praticavam justiça, mataram, sabe, de formas horríveis em nome do cristianismo. Exatamente, né? E agora, para fechar, essas são as bem-aventuranças. E o cristão deve manifestar todas essas bem-aventuranças em sua vida. E de onde virá a capacidade? A capacidade virá de Deus, virá do Fato do Espírito Santo habitar nessa pessoa. Então, naturalmente, o homem nunca será dessa forma e nunca vai manifestar isso em sua vida. Então, essa é a maneira do cristão viver, pura e simplesmente. Então terminamos aqui mais um programa respondendo sobre as Escrituras. Você tem uma dúvida ou até mesmo uma sugestão de programa? Então vai lá no nosso Facebook, facebook.com/respondendo sobre as Escrituras. Pode deixar lá a sua dúvida, a sua sugestão, acompanhar os nossos estudos, os links dos programas estão lá. Ou você pode enviar sua mensagem no WhatsApp. O telefone é 16 99299 9452. 16 99299 9452. Nos vemos então nos próximos programas. Até lá!